No futebol mundial, existem muitas rivalidades que infelizmente passam até dos limites dos gramados. Mas se você acha que existe rivalidade muito forte do seu time do coração contra um adversário, esqueça tudo, pois hoje você vai ver uma rivalidade que passou dos limites do aceitável. Sério, o que a torcida do Celtic fez é simplesmente desumano. Deixe seu like, se inscreva no canal e conheça agora a provocação mais cruel do futebol. Celtic e Rangers são provavelmente os dois times que mais se odeiam em todo o mundo. Provavelmente, até em outros esportes vai ser difícil encontrar duas torcidas que são tão rivais. E assim como qualquer rivalidade, as torcidas vivem se provocando, mesmo que seja de coisas bem bobas. Mas em 2016, uma provocação por parte da torcida do Celtic passou dos limites. Para entender essa história, você tem que conhecer um jogador chamado Chris Boyd. Ele estreou como jogador profissional no Rangers e se tornou uma lenda por lá. Não só por jogar muita bola, mas por levar muito a sério seu time, levando a bandeira do clube onde quer que fosse. Mas em setembro de 2016, uma tragédia enorme aconteceu na vida desse jogador. Seu irmão, chamado Scott Boyd, foi encontrado pela sua mãe sem vida em sua casa. Ele tinha um quadro de depressão e tirou sua própria vida. Obviamente, Chris e toda a sua família ficaram devastados. E claro, todos os torcedores do Rangers enviaram mensagens de apoio e fizeram tudo o que podiam para ajudar o craque do seu time a superar esse momento difícil. Pouco tempo depois dessa tragédia, haveria um clássico entre o Rangers e o Celtic, e a torcida do Rangers prometeu fazer uma homenagem ao irmão de Chris, cantando músicas para ele na partida. O que eles não esperavam é que quando chegassem no estádio, encontrariam uma das provocações mais cruéis da história do futebol. Os torcedores do Celtic pegaram bonecos infláveis, amarraram cordas e cachecóis com as cores do Rangers em seu pescoço e os penduraram ao redor de várias partes do estádio. E bem, pelas imagens, deu para perceber que eles estavam claramente fazendo uma referência ao irmão de Chris. Como resultado, os torcedores do Rangers quebraram várias partes do estádio do Celtic e até brigaram durante e depois da partida. E o que mais revoltou os torcedores do Rangers e várias pessoas ao redor do mundo é que tudo isso aconteceu no dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Os próprios torcedores do Celtic não aprovaram essas provocações. Muitos disseram nas redes sociais que isso não representa o Celtic e nem seus verdadeiros torcedores. E realmente, essa foi uma atitude nojenta e vergonhosa que infelizmente manchou esse clássico que é tão admirado por várias pessoas ao redor do mundo. Claro que a polícia foi avisada do que aconteceu para que pudessem deter os monstros responsáveis por essas provocações. Mas de acordo com eles, não havia provas o suficiente de que aqueles bonecos realmente faziam uma referência à trajetória envolvendo o irmão de Chris. Então, infelizmente, essas pessoas terríveis não foram punidas, pelo menos não legalmente. Mas essa provocação horrível teve um certo impacto positivo. Depois de tudo isso, Chris resolveu abrir uma fundação que ajuda jovens jogadores que sofrem de depressão. Recentemente, ele foi perguntado sobre seu falecido irmão e sobre como a depressão afeta uma pessoa, e ele disse o seguinte: "Meu irmão obviamente tinha problemas em sua vida que nenhum de nós sabia. Espero que isso conscientize aqueles que estão lutando com as coisas em suas vidas, para pedir ajuda se precisarem." Infelizmente, Scott não foi capaz de fazer isso, e as consequências são trágicas. É muito difícil acreditar que ele se foi. E foi exatamente pensando nisso que ele fez essa fundação, para tentar proporcionar uma ajuda para jogadores que têm depressão e que muitas vezes não têm a quem recorrer por ajuda. Bom, mas você deve estar se perguntando por que essa rivalidade entre o Celtic e o Rangers é tão séria assim, levando os torcedores a fazerem coisas tão terríveis, né? É que os problemas entre esses dois times são muito mais do que apenas uma rivalidade por causa do futebol. Os dois times são de Glasgow, na Escócia, mas o início desses clubes fez com que os futuros deles fossem bem diferentes um do outro. Os Rangers são o time mais antigo da cidade, fundado em 1872, e sempre foram muito ligados à principal religião da Escócia, o protestantismo. Além de todos os ideais religiosos que eles seguem, os torcedores dos Rangers apoiam a união entre a Escócia e o Reino Unido, e por isso são leais à coroa real inglesa. Já os Celtics são bem diferentes. O clube não foi fundado exatamente por escoceses. Fazendo um breve resumo da história, nos anos 1840, a Irlanda passou por uma grande crise de fome, causada pelo governo do Reino Unido, aquele mesmo que os torcedores do Rangers apoiam. Como resultado, vários irlandeses tiveram que buscar novas terras para morar e plantar sua comida em outros países, e muitos foram parar exatamente na Escócia. A grande maioria desses irlandeses era católica, que acreditava em coisas diferentes do protestantismo, adotado pelos torcedores do Rangers.
Assim, no fim dos anos 1880, o Celtic foi criado por católicos que queriam ser representados também no futebol e para unir os irlandeses e escoceses em uma só partida. Então, por causa dessas diferenças políticas e religiosas, e claro, a rivalidade local, já que os dois times são da mesma cidade, as torcidas se viram imediatamente como rivais. E aí o problema é que sempre que algum assunto polêmico sobre essas diferenças entre os dois povos aparece, eles descontam tudo no futebol. Principalmente nos primeiros clássicos entre os dois clubes, era muito comum os jogadores terminarem em brigas dentro de campo. Como os jogadores que vestiam as camisas do Celtic e Rangers acreditavam em coisas diferentes, a partida de futebol acabava virando uma baixaria. Todo esse histórico de violência só serviu para aumentar a rivalidade entre as torcidas. Mas nem tudo é ruim nessa história. Durante todos esses anos de briga e rivalidade, os clubes já tentaram unir suas torcidas. Por exemplo, um jogador chamado Mo Johnston foi o responsável por fazer uma grande mudança nesse clássico, que dá resultados até hoje. Johnston jogou pelo Celtic por quase 3 anos e lá fez história, ganhando títulos e jogando muito bem. Só que anos depois, após passar por clubes na Inglaterra e França, ele resolveu voltar para a Escócia, mas para jogar no principal rival do Celtic, os Rangers. Claro que isso virou uma polêmica enorme. Os torcedores do Celtic o chamavam de traidor por ir jogar no rival. E os torcedores do Rangers torciam o nariz pro craque, pois ele era um católico jogando num grupo protestante. Mas com o tempo, ele foi ganhando o respeito das duas torcidas. No primeiro clássico que ele jogou vestindo a camisa dos Rangers, ele fez o gol da vitória e conquistou de vez, mesmo quem não gostava dele. Depois de fazer história também no Rangers, o clube protestante começou a aceitar a contratação de católicos, coisa que era totalmente impensável antes, e isso vale até os dias de hoje. Mas a atitude mais bonita dos dois clubes foi que, em 2005, os rivais de Glasgow decidiram lançar um programa chamado Old Firm Alliance. Eu esqueci de mencionar aqui, mas Old Firm é como é chamado esse clássico entre o Celtic e Rangers. Então, basicamente, esse programa se chamava Aliança Old Firm e visava ensinar as crianças de escolas primárias sobre igualdade e diversidade, além de combater as brigas políticas e religiosas presentes na sociedade escocesa até os dias de hoje. E de certo modo o programa deu certo, já que hoje se ouve falar bem menos sobre brigas entre essas duas torcidas. E esperamos que casos como o da provocação mais cruel do futebol nunca mais aconteçam nem no futebol e nem em outro esporte. E falando de coisas que foram longe demais, esse jogador aqui foi simplesmente banido para sempre do futebol por causa de uma comemoração proibida. Não conhece essa história? Então clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja a história por trás dessa e de outras comemorações polêmicas. E claro, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.